babaia é quando eu tô afim de confusão. Meu desejo por fazer drag queen surgiu nas minhas análises com o meu psicanalista. É esse meu ideal também de sensualidade, é meu ideal de ferocidade. Então foi um processo de flerte com quem eu sou hoje, em que eu comecei a me experimentar como Gaia, em que eu comecei a não conseguir mais voltar ao que eu era, assim, né? Eu trabalhava como drag muitos dias na semana. E toda vez que eu tirava aquilo tudo, ficava um pouco triste, assim. Ficava um pouco... Não sou mais isso. Eu acho que a coisa já mudou. E que aquilo que era um mascaramento, que poderia soar como algo que me escondesse, me revelava. Então eu sentia que por mais que eu tivesse com na altura peruca, com muita maquiagem, eu tava me sentindo mais nua do que antes. E aí, quando você vê também que tudo é performático, não parece um salto assim tão grande. Na verdade, ser homem também é uma performance que se aprende desde pequeno. Parar de preocupar com essa performance masculina me mostrou o que em mim já era masculino. E aí virou um caminho de descobrimento não só do meu feminino, mas do meu masculino também. Então me pareceu mais complexo e mais completo do que só aquela outra performance que eu escolhia fazer. Eu acho que pra você ser uma mulher trans, você não precisa passar por nenhum procedimento se você não desejar passar por nenhum procedimento, né? Eu escolhi me hormonizar, e aí já tô nessa hormonização há quase um ano. E também desejo colocar minhas próteses. Ficaria muito feliz de ter umas mamas assim, bonitinhas, não grandes, pequenas assim, de bailarina, sabe? E eu acho que é só. Quero ser uma mulher de pau. Não quero que isso seja um impedimento nem pra eu me reconhecer como eu própria. E também não faria isso de forma nenhuma porque um homem diz que não ficaria com uma mulher de pau. Que as pessoas gostem de mim como eu sou. E se alguém gostar de mim, vai gostar como essa gatinha é. O pacote todo. O amor, o dating, é uma coisa um pouquinho complicada. O que acontece muito é o sigilo. O que acontece muito é o medo, né? De saberem que estão comigo, que me amam, que me desejam. Já tive uma vez nessa cama, nua, ao lado de um homem, nu, muito afetuoso, muito carinhoso. E após um encontro que foi desejado durante, 8 meses, finalmente a gente encontrou. E aí no final, né, quando você já tá assim, despida por dentro e por fora, ele disse assim, olha, eu nunca andaria na rua de mão dada com uma travesti. E eu tava muito nua naquela hora e aquela palavra entrou assim pra dentro, sabe? Tipo... Porque existem muitos homens que se interessam por pessoas como eu. E eu tento mostrar pra esses homens que pode ter afeto também. Não precisa ser uma coisa só sexual e que ele às vezes sentir alguma coisa por mim, se sentir apaixonado por mim, não vai deixar ele menos homem ou mais homem. Ele vai continuar sendo quem ele é, né? Mas vou continuar existindo até que essa minha existência possa ser mais equalizada assim com o mundo, né? E acho que é possível. Eu sempre fui um menininho muito calado, principalmente na rua, sabe? Na escola, tinha pouquíssimos, quase nenhum amigo. Eu lembro de, às vezes, rezar pra Deus. Ai, Deus, me dá um amigo, pode ser até um anjo, pode ser... Porque eu senti que as pessoas não se aproximavam muito e eu também não tinha muito traquejo, assim, pra me aproximar delas. Parecia que eu não tinha um universo parecido com o daquelas outras pessoas pra poder conseguir conversar e talvez ser engraçada. E aí acabou que teve um dia que eu separei um espaço na cama pra esse tal anjo chegar e dormir comigo.
e eu acordei com a bunda no chão. E eu assim, será que essa filha da puta me empurrou? Mais tarde, ainda na pré-adolescência, assim, entrei na igreja evangélica. E na igreja evangélica comecei a dançar. Só que era dança de igreja, né? Jesus, só que eu tentava dar o meu melhor, assim, eu via vídeos, DVDs, e falava, gente, precisamos fazer coisas mais interessantes, né? Pra Deus tem que ser o nosso melhor. Depois veio o conflito da sexualidade, né, com a igreja. E aí foi uma altura em que eu decidi também mudar. Minha mãe morreu nessa altura, então também senti que apropriei da minha vida naqueles momentos, sabe? Minha mãe era uma mulher forte pra caralho. Uma mulher que quebra coco no quintal. Uma mulher que desejava, sabe? Que eu vi o desejo nela. Era alguém que queria conhecer, alguém que queria ler, alguém que sempre quis mais, sabe? Do que a vida oferecia pra ela. E é isso, eu gosto de mulheres ferozes, sabe? Mulheres que querem mesmo morder a vida. Não somente ser lambida pela vida ou desejada pela vida. Não, que elas próprias tenham suas próprias bocas e seu próprio desejo de morder e ir atrás. A gente nunca acha que disse o suficiente, né? A gente nunca acha que disse que ama o suficiente ou que gosta o suficiente. Parece que sempre faltou palavras. A vida, o tempo, o trabalho, a timidez, a falta de oportunidade. E é isso, é aquele desejo de dizer pra pessoa o tanto, tanto, tanto que ela é especial pra você, né? E eu acho que ser quem eu sou hoje também é uma tentativa de homenagear esse feminino dela. Que é recheado de masculino também, que é recheado de coragem, de enfrentamento. Então eu acho que mesmo sendo nessa altura complicada, me deu também bases para estabelecer uma caminhada nova, baseada no que ela foi. Com 20 anos, eu entrei pra minha primeira companhia de dança, que era a companhia dos meus sonhos, né? Assim que eu saí da igreja, eu comecei a fazer aula de dança e entrei muito rápido nessa companhia. E aí trabalhei muito e fiquei nessa companhia durante 9 anos, sempre muito como criadora, uma companhia super aberta para esse tipo de trabalho, com participação do elenco. Foi uma experiência muito rica e me formou muito enquanto artista, sabe? Quando eu vou pro corpo, pra minha dança, eu busco expressar toda a intensidade que às vezes habita o meu corpo e que eu gosto de ver e que às vezes eu sinto falta de ver no palco. Às vezes a dança contemporânea parece meio assim, massificada, meio... E eu sinto falta dessa intensidade. Eu acho que a gente vai pro teatro, vai pra um espetáculo pra se sentir muito viva, pra também se sentir muito morta, pra se sentir muito cheia de tesão e vontade, pra se sentir viva, né? Após 9 anos de companhia de dança, eu decidi vir pra cá assim que eu soube da eleição do Bolsonaro. Tava em frente à TV, e aí eu tava lá parada e é como se a alma tivesse ido pro pé, assim, ó. Eu não conseguia acreditar que aquele cara seria o presidente, que seria o meu presidente. E eu falei, aqui eu não vou ficar. Portugal abriu as pernas para mim. Portugal me recebeu maravilhosamente bem. Parece que eu vim pra cá mesmo na hora certa, assim, quando eu tinha que vir. Vim aqui pra Portugal, trabalhei 2 anos só como drag queen. E aí venci o Miss Drag Lisboa. Depois entrei pra trabalhar no Drag Taste. Fiquei lá full time. E participei do Got Talent Portugal. Então foi uma trajetória muito boa, assim, muito produtiva. E depois me cansei também de fazer drag. E agora eu tô voltando de novo pra dança contemporânea e pra criação e direção de espetáculos que eu adoro fazer também.
Tô criando agora a Braba, que é uma plataforma que visa estimular e potencializar iniciativas feitas por pessoas trans ou destinadas a pessoas trans. Tô nessa pulsão, assim, nesse desejo ardente de abraçar mais aquilo que eu quero dizer, de trazer novas narrativas, sair dessa narrativa já um pouco cansada, né? Do corpo errado, de que as pessoas trans são sempre sofridas, de que nós não temos amor. Não, eu acho que hoje em dia tem espaço para outras narrativas. Existem essas, e elas são válidas, mas não é o único jeito de nos validarmos enquanto pessoas trans. Entendeu? Você pode se validar também pelo amor. Me apaixonei pela ideia de ser uma travesti, parecia muito mais interessante, mais saboroso ser uma travesti do que ser aquele menino. Então eu acho que tanto a Braba quanto os espetáculos que eu crio, eu tento ir um pouco por essa direção. Sensibilizar as pessoas por outros caminhos, por outras palavras, por outras histórias, outros movimentos, outras danças. Eu nunca disse pra minha mãe muitas coisas, né? Nem que eu era bicha, nem que eu agora não sou mais um homem, nem que agora meu nome é Gaia, nem que agora eu não uso mais o nome que ela me deu, nem que eu tô feliz agora. Tem sempre essa vontade, assim, de perceber como seria, né? Hoje em dia eu falo assim, mãe, essa agora é sua filha. Ela é uma mulher. Não, ela não é uma mulher, ela não é um homem. Ela é uma travesti muito, muito feliz, muito louquinha, que adora criar coisas, que tem conseguido muitas portas abertas em Portugal. E talvez os pais sejam essa figura muito forte pra gente, de alguém para quem é imprescindível ser especial, né? Para quem é imprescindível sentir o amor.